O ano passado foi um ano interessante, um ano que a gente viajou bastante. E a gente fez uma espécie de turnê pelo Brasil, e a maioria dessas viagens foi para poder levar slide back, para apresentar as possibilidades e tal, e fazer uma apresentação. E aí um dia eu fui, nas primeiras apresentações, acho que foi a segunda ou terceira apresentação que eu fui, e aí tinha um detalhe interessante, que o fornecedor, né, o revendedor, ele já tinha instalado a slide no showroom dele, e a slide não funcionou. E ele tava meio bravo, porque o produto não funcionava. Isso era o que ele falou. Beleza. E aí, chegando lá, olhei a porta, bati o prumo, e a porta estava muito irregular. Ela estava muito pesada. Aí, o que eu tive que fazer? Tive que desmontar a porta. Bom, resumo, eu sei que eu tive que desmontar o trilho inferior e o trilho superior, porque tudo estava torto. E aí, depois que a gente desmontou, colocou no lugar de novo, a slide funcionou e era uma slide média, sabendo que tem a leve, a média e a pesada. Lógico, eu não vou generalizar e eu não estou querendo criticar os vidraceiros aqui. Na verdade, isso é uma dica, isso é uma oportunidade, porque como eu falei em alguns vídeos passados, a gente não vende vidro, a gente tem que vender os detalhes. E aí, o que eu quero compartilhar com você nesse vídeo é, como eu falei, eu chegava nos lugares e a maioria das vezes as portas estavam pesadas. E aí eu tinha que dar um jeito, tinha que consertar. E eu quero compartilhar com você o que eram os motivadores das portas estarem pesadas e como eu fazia para resolver. Um dos grandes problemas que eu encontrava era os trilhos fora de prumo. Os trilhos fora de prumo, eles são muito prejudiciais ao sistema como um todo. Eles desgastam mais as roldanas, eles forçam mais as roldanas e, consequentemente, deixam as portas pesadas. O que eu fazia? Tinha que desmontar ou o trilho superior ou inferior. Geralmente eu optava pelo inferior. Para desmontar o inferior, alinhava o inferior. Mas tinha um outro problema que era muito mais grave que o fora de prumo. É o desalinho, que é quando o trilho superior está desalinhado com o trilho inferior. Porque um pouquinho que está desalinhado já gera um impacto muito grande na porta e causa um atrito muito grande. E aí o que eu fazia? Para poder ser mais ágil, eu deixava o trilho em cima superior legalzinho e tal, e aí no trilho inferior eu via o lado que estava mais alinhado com o trilho e soltava o lado oposto. E deixava que a própria porta, no próprio deslizar da porta, a porta já ia alinhando o trilho, e aí só colocava no lugar. Um problema muito constante é o conjunto roldana-trilho. O que eu fazia? Eu sempre levava as minhas roldanas. Umas roldanas que a gente tem aqui no setor vidreiro. Uma das primeiras coisas que eu fazia, para mim não ter que ficar desmontando o vão, etc e tal, eu já soltava a porta, desmontava e colocava uma roldana nova. Que muitas vezes só o fato de colocar uma roldana um pouco melhor, o sistema já corria melhor. Então, como que resolve isso? Comprando uma roldana melhor. Então assim, se você compra kit, a sua roldana não tá legal, exija uma roldana melhor. Porque a roldana é um item que, assim, que o custo é muito barato. É um custo muito pequeno dentro do kit, mas que faz toda a diferença. Então, assim, às vezes economiza R$2 numa roldana e a sua porta não corre. Agora, um fator muito interessante, e era um dos maiores motivos dos problemas, é a questão do trilho inferior. Então lá, o trilho inferior tem a canaleta, tem as escovas. Geralmente, os trilhos, eles têm a largura maior, 4,5 mm que é a espessura do vidro. Ou seja, se você tem um vidro lá de 8 mm, provavelmente o seu trilho ele virá com 12,5 de folga. Então é 4,5 aproximadamente. E se for 10 mm, ele virá com 14,5, que vai dar 4,5 de folga. E aí o primeiro problema que acontece quando o trilho está um pouquinho desalinhado, um pouquinho, pode ser 2 mm, a quina do vidro já começa a raspar na canaleta. E aí um detalhe que, independente se você é um baita profissional e você acertou tudo naquele vão, colocou no prumo, ficou certinho, e mesmo assim você não consegue resolver, é que o vidro temperado por si só, ele costuma empenar um pouquinho. E muitas vezes esse empeno está dentro daquilo que determina a 14698, que é a norma do vidro temperado. Porque o vidro temperado, por consequência, ele já dá uma empenadinha mesmo. E não adianta, você pode colocar o seu no prumo, que vai dar problema. Como o trilho é muito apertado, e aí ele vai pegar em 3 pontos. E aí é onde a porta fica pesada. Como eu tava lá, né, às vezes eu ia apresentar, tinha outro trilho, o que eu fazia? Pegava essa menina aqui e ia abrindo o trilho. Para quê? Para que ele pudesse ter a folga necessária para a porta poder correr. Então, óbvio que eu fazia isso porque a porta já estava montada, eu não ia falar, cara, troca o trilho que está errado. Então eu pegava a minha espátula e ia abrindo. Inclusive eu comprei uma espátula até mais forte justamente para isso. Mas no seu caso, você não vai ficar fazendo isso toda hora, porque enche o saco, o cliente vê, vai falar, pô, isso é gambiarra,
né? Então, no seu caso, procure sempre comprar um trilho mais largo. E depois você compensa com uma escovinha mais larga. Então, em vez de usar a 5x5, que é a que a gente utiliza normalmente ou a que vem nos kits, usa 5x7, porque ela é maleável, a porta não vai ficar balançando e você consegue ter ali, mesmo que a porta esteja empenada, você consegue ter ali uma fluidez melhor no deslizar da porta. Um outro ponto que eu acho que até acaba sendo mais fácil de resolver, a não ser que o cara tenha errado na folga, é que algumas vezes a gente chegava também e a porta estava raspando embaixo do trilho. Mas aí como que resolve isso? Sobe um pouco a porta. Subir um pouquinho a porta, muitas vezes o cara não regula direito e a rodana desregula, ela senta no piso e fica arrastando no piso. Então chegou ali, subiu a porta está macinha de novo. E um detalhe também que eu percebi que acontece, existem hoje, eu não sei se é redução de custo, eu não sei o que acontece, mas alguns trilhos muito estreitos. E eu já peguei uns 2 trilhos onde a própria roldana começa a raspar na capa, por trás da capa. E às vezes o vidraceiro não percebe que está raspando. E aí tem 2 problemas. Primeiro é o barulho, que vai raspando, e segundo é que vai atritando ali. Tá pesado. E um outro detalhe que daí já é mesmo da própria slide back é que muitas vezes quando a gente coloca o parafuso, ele fica pegando um pouquinho na roldana. E aí qual que é a solução para os 2 problemas? Serrar a pontinha do parafuso. Então é muito importante que você se atente à experiência. Qual é a experiência que o seu cliente tem quando ele está manuseando a sua porta? Qual é a experiência? Será que ele fala, cara, que janela macia, velho? Que janela gostosa, que janela... Ou será que ele fala, cara, essa janela de novo, essa janela pega, desde que quando montou a janela tá dando problema. Qual a experiência que o nosso cliente tem ao manusear os nossos envidraçamentos? E por falar em experiência, você sabe que a slide back é um acessório que traz para o cliente comodidade, conforto e economia de energia, por exemplo. Primeiro, a slide back não consome energia e também não deixa as portas abertas para que o ar-condicionado vaze. Então, já não gasta energia. A slide back é muito fácil de ser instalada. A slide back pode ser instalada em portas antigas. Ah, tem essa porta aqui há 15 anos. Beleza, dá para instalar. Ah, Gabriel, mas é temperado, não tem furação. Beleza, dá para instalar, porque a pecinha que encaixa no adaptador é de pressão. Dá para instalar. Ah, Gabriel, a porta é de ferro. Dá para instalar. É de alumínio. Dá para instalar. É de aço inox. Dá para instalar. A slide back tem velocidade ajustável, que a gente ajusta aqui nessa válvula. Tem a garantia aí de 100 mil ciclos ou 1 ano. Ela agora é fornecida em 3 medidas. Então a gente hoje consegue atender portas de 450 milímetros até 1.600 milímetros de largura. Porque ela tem 3 medidas. Olha que legal. De 450 pode ser uma janelinha, uma portinha de box, uma portinha de closet, etc e tal, até uma mega porta, igual a gente expôs na feira, que tinha quase 1.600 milímetros. Outro detalhe é que ela tem 2 cores, né? Tem a natural para cores mais claras, branca e natural fosca, e tem a preta, que é para ser utilizado no preto e no bronze. E um detalhe que é legal também, que agora ela já vem com imã. O imã antigamente era opcional, mas agora vem todas as slide back. E para que serve o imã? Para manter a porta aberta. De repente vai passar alguém com uma caixa, com alguma coisa, para a porta não ficar batendo na pessoa, trava no imã, acabou. Muita comodidade. E aí depois, dependente se você vai instalar slide back ou não na sua porta, é importante que quando você sai da obra, você saia com o sentimento de, a minha porta ficou 10. Ficou macia, ficou levinha, o meu cliente vai sentir um certo conforto e um prazer de manusear a porta. Então lembre-se, vidraceiro não vende vidro, vidraceiro vende os detalhes. Legal então? Então comodidade, conforto, economia de energia para o seu cliente e para você, rapidez na instalação, agilidade, facilidade, um pouquinho só de ferramenta. Legal então? Então tamo junto, é nóis, valeu e forte abraço.